Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa matéria, né? Nós estamos na última aula, antes da nossa avaliação da semana passada, nós estamos vendo exatamente aquilo que se denomina de resposta do réu e analisamos inicialmente os chamados meios de resposta do réu, né? Adiante, na explicação desses meios, nós também examinamos uma outra classificação que pretende revelar o conteúdo, essencialmente, de defesa do réu, né? Então, nós trabalhamos essencialmente em dois quadros, né? Esse primeiro quadro, né, que eu estou aproveitando novamente, em que nós estamos enxergando os meios, os instrumentos, as formas que o réu pode, ao entrar na relação processual, né, e normalmente se manifesta na primeira vez, né, no interesse da sua resposta, através de um desses meios, ou até mesmo utilizando todos os meios de resposta do réu, certo? Então, para não ter que voltar toda a matéria, né, nós vamos passar direto agora a examinar, dentre esses meios de resposta, aquele meio, junto com a exceção instrumental, mas o meio chamado de contestação, o instrumento chamado de contestação, que na realidade se caracteriza como o meio por excelência da defesa do réu. Tá? Mas só lembrando, dentre esses meios de resposta do réu, nós temos dois meios de defesa, que é essa contestação e a exceção instrumental, certo? A reconvenção é um meio de resposta, mas não se caracteriza como defesa do réu, e nós vamos ver mais adiante a sua natureza jurídica. Pois bem, então, trabalhando um pouco sobre a contestação, nós podemos falar que a gente encontra uma previsão regulamentar, né, a partir do artigo 335. Eu peço que vocês me acompanhem, na medida do possível, com o Código de Processo Civil, e até mesmo nos slides eu vou, na medida em que eu consigo trazer isso dentro da aula, eu vou tentar mostrar para vocês a redação dos artigos mais importantes. Mas é importante que vocês já se concentrem no seu Código de Processo Civil, e no artigo 335 vocês vão encontrar a primeira regulamentação, que é exatamente acerca dos chamados marcos iniciais, né, do prazo de resposta do réu, que via de regra ele é 15 dias. Nós vamos mais adiante tratar dessa questão dos prazos processuais de uma forma mais específica. Tá? Ok? Então, nós começamos no artigo 345 e vamos seguindo ao artigo 336, enfim, nós vamos fazer uma exposição esquemática acerca dessa contestação. Ok? Bom, naquilo que eu já mencionei para vocês na aula passada e agora no início dessa, essa contestação, esse instrumento, esse modo, é o meio de defesa também conhecido como meio de defesa típico, né? Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo quando não estão cursando, né, o direito, né, já tem a ideia de que o réu se defende através de uma contestação. Né? Nós vamos estudar essa ideia, então, de instrumento de defesa de uma forma um pouco mais específica, né, um pouco mais dirigida, então, à graduação. Né? É claro que as matérias que nós estamos vendo aqui a título de processo civil, eu volto a insistir com vocês, né? A minha presença aqui virtual, né? E quando eu estou em sala de aula, quando eu estou me referindo a uma turma, me dirigindo a uma turma de graduação, eu tento passar sempre aquilo que eu acho o conteúdo mais básico, né? É claro que a matéria merece muito mais aprofundamento daquilo que a gente vai tratar em videoaula ou de forma presencial, quando isso for possível. Bom, então, a natureza jurídica. A natureza jurídica é esse significado, né, que um determinado instrumento, uma determinada circunstância processual é vista dentro do direito. Né? Não é, na realidade, o conceito, é, na realidade, como ela se encaixa dentro do direito e, portanto, a gente encontra essa natureza jurídica como sendo um meio de defesa típico, e eu diria um meio de defesa
por excelência, né? É o meio de defesa, inclusive que o Código de Processo Civil de 2015 fez questão de determinar, né? A contestação ela tem esse princípio que a gente chama princípio regente, ou princípio mais importante, né? Que norteia a confecção e a elaboração da contestação, nesse princípio chamado, então, princípio da concentração da defesa. O que significa isso? Eu vou passar para vocês aqui até a redação desse artigo. Né? Então vamos lá. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Você sublinhe isso no código de vocês, anotem aí no caderno de vocês. O princípio, portanto, que norteia a contestação, e esse princípio chamado princípio da concentração da defesa, ele está expresso nesse artigo 336. E isso significa que esse meio, esse instrumento, ele pode ser usado pelo réu, ou melhor, deve ser usado pelo réu, para deduzir tudo aquilo que é possível, né, acerca do interesse da defesa do réu. Então é aqui que a gente alega prescrição, é aqui que a gente alega a litispendência, é aqui que a gente alega as defesas processuais, é nesse instrumento que a gente também alega as defesas de mérito, sendo uma defesa de mérito direta ou indireta. Esse é o instrumento, esse é o instrumento. Tá? Nós temos, e isso me parece que foi muito bom, já devo ter comentado na aula passada, que fora da contestação, a título de defesa do réu, né, nós podemos encontrar uma única matéria, que é exatamente aquela que cria uma lide, uma controvérsia, né, do réu com o juiz. E isso nós podemos encontrar no que se chama de exceção instrumental de suspeição e o impedimento. Ok? Então, defesa do réu contra os interesses deduzidos pelo autor contra ele, nós temos que concentrar na nossa contestação. Ok? Seja defesa processual, defesa contra o processo, seja defesa contra o mérito. Qual é a exceção disso? E aí fica fácil, até porque eu estou falando de exceção. É exatamente a chamada exceção instrumental de suspeição e impedimento. Okay? O resto da matéria, seja acerca de vícios processuais, acerca de incompetência do juiz, a matéria de fato, a matéria de direito, problemas que a gente encontra de impugnação ao valor da causa, né? São situações em que nós devemos alegar. Claro, quando possível, né? Nós devemos alegar como advogado do réu nesse instrumento chamado, então, de contestação. Ok? Muito bem. Essa contestação, nós podemos... seria bom a gente ter acesso, né? Eu poder, em sala de aula, fazer um trabalho em grupo e talvez demonstrar para vocês com quem sabe, um exemplo de contestação. Mas eu acho que vocês podem também trabalhar com o Google, tentando trazer uma contestação padrão, coloquem lá como elaborar uma contestação, né? Então vocês vão poder, através de uma pesquisa simples de vocês, buscar modelos de contestação e tentar verificar nesses modelos aquilo que eu vou explicar agora, a partir de agora para vocês, como se divide, qual é o conteúdo de divisão dessa contestação, né? Que na realidade nada mais é do que buscar a matéria das chamadas espécies de defesa, que a gente já viu na outra videoaula, né? E tentar traduzir para vocês isso dentro da contestação. Se vocês examinarem, logo eu vou mostrar os artigos aqui para vocês. Se vocês examinarem o próprio esquema aqui, né, que nós estamos trabalhando, a contestação ela é, via de regra, dividida em duas grandes partes, vamos assim dizer. Tá? Se a gente vai elaborar uma contestação, a gente tem que pensar, vamos dividir essa contestação em duas partes. Né? A primeira parte é exatamente aquilo que no dia a dia forense a gente chama de preliminares. Né?
que em realidade são as defesas processuais, ou as defesas contra o processo, que a gente já verificou na outra aula e que estão dispostas exatamente nesse artigo 337. Então, eu vou mostrar para vocês, não vou trabalhar todo o artigo 337, mas sim, ele é importante para que vocês vislumbrem as matérias que podem ser trazidas como defesa contra o processo e também enxerguem no caput do artigo 337 de que ele estabelece isso que eu mencionei de divisão. Qual é a primeira parte, qual é a segunda parte da contestação, na medida em que ele diz aí, como vocês estão vendo, né, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Portanto, se o artigo 337 ele estabelece essa regra já no seu caput, significa que a norma processual ela sugere que essas matérias que não digam respeito ao mérito propriamente dito, que não digam respeito ao direito, ao fato, né, que não digam respeito diretamente à causa de pedir trazida na petição inicial, essas matérias elas devem ser apresentadas pelo réu em forma preliminar. E daí vem a nomenclatura, né, a denominação de preliminares. É importante vocês anotarem, porque o mérito, né, depois nós vamos ver no artigo 341, no mérito, quando a gente estabelece uma defesa de mérito indireta, né, vocês já estão entendendo isso, uma defesa de mérito indireta, aquela que se alega um fato novo, normalmente dentro do segundo capítulo, mérito, nós podemos também ter as chamadas preliminares de mérito. Quando a gente vai iniciar a defesa de mérito, depois eu trato melhor isso, eu posso, por exemplo, alegar prescrição. A prescrição é matéria de mérito, mas é conhecida no linguajar forense como uma preliminar, mas uma preliminar de mérito, entenderam? Então, normalmente, as defesas de mérito indireta, elas vão acabar sendo também denominadas de preliminares, mas preliminares, obviamente, de mérito. Portanto, não é exatamente aquilo que nós estamos falando agora, né, no que diz respeito à primeira parte da contestação. Essa primeira parte da contestação, ela ela traduz, como eu falei anteriormente, problemas do processo, da relação processual, seja em relação aos sujeitos da relação, seja a própria relação processual, né? Mas são situações que normalmente buscam procrastinar, né, o julgamento do mérito, ou até mesmo, como vimos isso na explicação da defesa contra o processo, impedir o julgamento do mérito. Essa é a finalidade da alegação dessas matérias, né, que estão dispostas no artigo 337, colocando uma ordem de divisão, uma ordem de elaboração da nossa contestação, certo? Ficaria muito cansativo, né, de nós examinarmos, como eu disse, todos esses incisos. Então, eu vou aqui olhando com vocês, nesse momento aqui em que estou gravando a aula, vamos falar de alguma coisa que possa ser explicada de uma forma mais rápida. Né? Por exemplo, o inciso 1. Vamos começar ali pelo inciso 1. A inexistência ou nulidade da citação. Sim, é um problema gravíssimo, né? Nós já vimos a nossa aula sobre citação. Citação é pressuposto processual, né? Pressuposto de validade processual. Né? Claro que essa alegação de inexistência de citação, ela tem que vir na contestação por si só. Né? Não tem sentido o réu vir, né, com uma alegação de que há um vício processual, que ele não foi citado, ele traz a alegação de que não foi citado, mas ao mesmo tempo ele traduz na sua contestação, por exemplo, uma defesa de mérito, dizendo que os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros. Bom, se ele está vindo ao processo espontaneamente, porque não foi citado,
veio espontaneamente. Ofereceu contestação contra o mérito, me parece que não é muito lógico, né? Essa, essa, essa alegação como defesa processual, a título de defesa, né? A alegação de inexistência da citação. Claro que ele tem que mencionar a inexistência da citação para justificar, né, até a tempestividade dessa peça de defesa. Né? Mas aí a conversa ela pode desviar um pouco, porque o nosso procedimento comum, como nós vimos, né, esse procedimento comum impõe a realização de uma audiência de conciliação, e o prazo, nós vamos ver, mas eu acho que eu já falei para vocês de antemão, o prazo, pelo rumo normal, o prazo de resposta do réu só vai iniciar a partir da audiência inexitosa de acordo. Então, é uma situação que não tem muito sentido se não for a defesa única, exatamente essa alegação de vício da citação, certo? Mas, enfim, vamos um pouquinho mais adiante. Incompetência do juiz, seja absoluta, seja incompetência relativa, isso eu lembro que até em aula presencial eu tratei com vocês, né? A questão dessa competência, ou melhor, da incompetência, claro que a incompetência é a matéria de defesa, né? Problemas do valor da causa, né? Problemas lá da petição inicial. O réu tem todo o direito de impugnar esse valor da causa, né? Qual é o instrumento? Né? O instrumento é exatamente essa contestação. Né? Inépcia da petição inicial, ali, inciso 4. Também tenham cuidado com isso. Né? É, alegar a inépcia da petição inicial, como eu já disse para vocês, significa dizer que essa petição inicial não permite o exercício da defesa do réu. Vimos isso, essa é a ideia, o conceito de inépcia. Né? Então, também, a mesma observação que eu fiz em relação ao inciso 1, vocês têm que trazer essa observação em relação à alegação de inépcia. É muito comum, eu vejo isso no dia a dia, as defesas, as contestações terem como preliminar essa inépcia. Mas mais adiante, na própria contestação, há uma defesa de mérito extensivo, uma defesa de mérito plena. Bom, então, se foi possível ao réu fazer a defesa de mérito plena, significa, obviamente, que a inépcia não estava presente, né? Mas é bem comum, viu, pessoal? É bem comum que isso aconteça no dia a dia forense, porque a gente tem a impressão, e aí vai uma crítica construtiva, né, obviamente, no sentido de que quanto mais eu escrever na minha contestação, quanto mais matéria eu posso alegar como defesa do meu cliente, né, o réu, né, como advogado, melhor defesa estarei fazendo. Com a devida vênia, eu não entendo assim. Né? Eu acho que, e também já disse isso em outra aula, a elaboração de uma contestação, né, é pelo menos, né, um pouco mais difícil do que a elaboração de uma petição inicial. Né? O erro cometido numa contestação, ele pode ser irrecuperável. Né? O erro cometido na petição inicial, já que a petição inicial, né, é aquele instrumento de materialização do princípio da demanda e passa por um filtro, porque a demanda tem que ser admitida pelo juiz, né, o juiz acaba fazendo um exame da petição inicial. E com isso até eventualmente oferecendo a chamada emenda da petição. Né? Quanto à contestação, nós não temos emenda da contestação. A contestação ela não passa por filtros, né? Esse filtro do juiz no momento em que ela é deduzida. Portanto, me parece que o risco aqui também ele aumenta, né? Ok? Até porque eu também já disse outras vezes em sala de aula, né? E acho que também em vídeo aulas, tanto a petição inicial como a contestação são peças extremamente técnicas e que devem
proporcionar ao juiz, né, a matéria efetivamente de defesa, quando se trata da contestação. Não se deve alegar matérias que são de imediato afastadas pelo juiz, ou que a gente sabe que isso vai ser afastada pelo juiz, como, por exemplo, a alegação de inépcia, e, ao mesmo tempo, deduzindo no próprio instrumento de contestação uma defesa muito grande, muito efetiva de mérito, né? Então, é um contrassenso, né? Então, eu acho que ganhar a confiança, né, a credibilidade do profissional é muito importante, tanto na elaboração da petição inicial, como na elaboração da sua contestação, certo? É, bom, dentro da linha que eu estava mencionando para vocês, tentando não tornar tão exaustiva a exposição, vocês encontram aqui sim um rol, tá? Normalmente aqui matérias que dizem respeito à relação processual, né? A própria, a atual relação processual, destaco ali a litispendência, coisa julgada, que a gente já viu em outras aulas, né? O corpo, né, o instrumento de alegação, a coisa julgada, a alegação da litispendência é exatamente essa contestação. Ok? É, o rol, né, porque aqui incumbe ao réu, antes de discutir o mérito alegar. Esse é um rol, obviamente, exemplificativo, anotem aí no caderno de vocês. Isso aqui não é um rol taxativo, né, em que pese extenso, mas ele não tem natureza taxativa. Outros vícios processuais podem ser trabalhados, né, dentro daquele objetivo de boa-fé processual, né, como antes estava tentando mencionar para vocês, podem ser trazidos na contestação. Mas me pareceu que o Código de 2015 ele fez uma grande previsão, ele trabalhou bem nesse artigo 337, praticamente esgotando aí as matérias que normalmente são trazidas como preliminares, como defesas contra o processo em uma contestação. Tá? Cuidado com essa questão da incompetência absoluta, tá? E a incompetência relativa. No código anterior, a incompetência relativa, eu peço que vocês anotem isso, tá? A incompetência relativa, né, ela devia ser alegada através de um instrumento próprio. E, portanto, ela criava também, era matéria de exceção instrumental. Hoje eu volto a insistir, a exceção instrumental só pode ter conteúdo de suspeição e impedimento do juiz. No Código 73, aqui, nós já estamos vendo, né, de que essa matéria que era objeto, a incompetência relativa, que era objeto de um instrumento separado da contestação, essa matéria foi trazida para dentro da contestação. Certo? A questão ali, ó, inciso 13, né? Alegar indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Né? Então, é uma causa em que o juiz deferiu a pedido do autor a justiça gratuita e o momento do réu alegar de que foi indevida essa concessão é exatamente agora e na própria contestação. Aqui também, no código anterior, que não tinha previsão de gratuidade de justiça, né? Era regulamentada por uma lei especial. Então, nós tínhamos também aqui uma exceção instrumental de impugnação, né, ao benefício da JG. Agora não, a impugnação da gratuidade da justiça é matéria de contestação, certo? Ok? Então, quanto ao artigo 337, ele nos permite isso. Ele nos permite concluir de que nós temos duas partes à nossa contestação e que essa primeira parte é a parte que deve ser trabalhada pelo advogado do réu, trazendo ao juiz as chamadas matérias de defesa processual. Certo? Vamos voltar ao nosso esquema anterior. Então, divisão dessa contestação, defesa contra o processo, e, obviamente, então, dentro das espécies de defesa, nós temos na segunda parte da contestação a defesa do mérito propriamente dito. Com aquela observação que dentro desse mérito, né, nós podemos encontrar preliminares de mérito, e é isso que o esquema
mostra para vocês. A defesa contra o mérito, né, reprisando, ela pode ser uma defesa contra o mérito típica ou direta, e aí nós estamos referindo exatamente o conteúdo do artigo 341, certo? O que diz respeito a isso? A defesa de mérito direta é aquela em que o réu deve precisamente, de uma forma específica, pelo seu advogado, na contestação, apontar ao juiz quais os fatos alegados pelo autor que não são verdadeiros. Em palavras simples, é essa a ideia do artigo 341. Tá? Eu vou tentar aqui buscar e mostrar para vocês, então, esse artigo 341. Ó. Veja a redação, né? O 336 e agora o 341. Ó. Incumbe também, aí sublinho também, né? Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, vírgula, deixa essa partezinha aqui para o final, ok? Então, quando fala incumbe também, e tendo uma interpretação integrativa, né, do CPC, se o 337 diz que incumbe antes de adentrar ao mérito as seguintes matérias, né, o 341 vem dizer também, ok? Então, isso permite concluir no mesmo sentido que eu antes tinha falado para vocês. Defesa contra o processo antes, defesa contra o mérito, segunda parte da nossa contestação, certo? E essa defesa que está no 341, vocês podem anotar aí no código, no caderno, como preferirem, né? Essa defesa do 341 é aquela que diz respeito à defesa de mérito direta. É a defesa de mérito simples, que, anotem de novo, né? Mantém o ônus da prova do artigo 373, né, com o autor. Se o autor não convenceu o juiz acerca da verdade do fato alegado, indúbio pro réu. Certo? Mas sim, com muito cuidado, né, ao fazer essa impugnação dos fatos, porque a impugnação não deve ser genérica. A regra é de que a impugnação deve ser precisa. Portanto, eu tenho que identificar perfeitamente ou precisamente ao juiz quais os fatos que não são verdadeiros e ficar por aqui. Se eu me mantenho nessa impugnação dos fatos, sem tentar justificar muito a sua impugnação do fato alegado pelo autor, a ponto, né, de alegar fato novo, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, num exemplo muito simplório, o autor alega numa causa simples, né, uma causa de indenização por acidente automobilístico, né, onde ele alega que o réu era o culpado porque vinha em excesso de velocidade, enfim, aquelas coisas normais, alegações que são normais à espécie, né? Basta ao réu apontar o fato e dizer que esse fato não é verdadeiro. Eu brinco nas salas de aula, a gente fica com saudades disso, né? É claro que eu não preciso dizer nada mais do que isso, porque no momento que eu disser, não, tanto é verdade, o gaúcho gosta de dizer isso, né? Tanto é verdade que o meu automóvel real estava parado na sinaleira, a gente chama sinaleira aqui, não é sinal, né? Na sinaleira, eu já estou alegando um fato novo, que eu não precisava estar falando. Né? E no momento que eu alego um fato novo, eu caio na defesa de mérito indireta. E quando eu caio na defesa de mérito indireta, eu inverto o ônus da prova. Então, para que eu vou fazer isso se não há necessidade, né? Se não há necessidade. Certo? Então, essa defesa de mérito direta é a defesa, me parece, de regra. É a defesa que, se possível, é aquela que deve ser feita, e com muito cuidado, de uma forma muito precisa. Até porque, e aí eu volto ao esquema, tá? Até porque, se a defesa direta, né, do 341 for aquilo que se chama defesa de mérito direta
e aí eu apelidei ela, né? Eu coloquei o adjetivo. Defesa deficiente, ou seja, eu deveria ter impugnado determinado fato, né, alegado lá pelo autor, claro, relevante à causa, e não impugnei. Se vocês voltarem aqui no artigo 341, na segunda parte, eu tenho uma punição. Presume-se verdadeiros os fatos não impugnados. Certo? Então, anotem aí no caderno de vocês. A primeira, anotem bem assim, ó. A primeira hipótese de presunção de verdade dos fatos alegados pelo autor é a apresentação de uma contestação sem a competente impugnação dos fatos. E, anotando no caderno, isso não é revelia. Nós vamos falar numa aula mais adiante de revelia. Mas adiantando, a revelia é a não dedução, o não protocolo no prazo do instrumento de contestação. E sim, o efeito material da revelia é esse também. Presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Mas o que o artigo 341 está mencionando é uma hipótese em que o réu oferece a contestação, mas no corpo da contestação ele trabalha de uma forma deficiente a ponto de não impugnar um fato, impugna outros, mas não impugna um fato, não impugna alguns fatos, e em relação a esses não impugnados na contestação, presume-se verdadeiro. Aqui eu tenho uma diferença de efeito material da revelia e esse efeito de uma contestação deficiente. A causa é diferente, entenderam? Tá? O 341 prevê a existência de uma contestação. O protocolo, o réu contestou, só que contestou mal, deficiente. Presume-se verdadeiros os fatos alegados e não impugnados. A revelia é um fenômeno processual em que o réu não oferece o meio de contestação. Passa o prazo e ele não protocola a contestação. Presume-se verdadeiro todos os fatos alegados pelo autor. Claro, fatos possíveis, né, de presunção. Até porque, indo então adiante, no próprio 341, que não é revelia, tá? Não é efeito material. Não vamos me confundir isso aí. Tá? Existem algumas situações que estão arroladas nesses incisos, ó, tá? O inciso terceiro, até ele deu uma mão, né, vamos dizer assim, ao advogado do réu, né? Nós temos situações em que, desde já, a lei estabelece assim, tudo bem, se presume verdadeiro, mas não se presumem estas situações. Então, nós temos algumas exceções, anotem aí no caderno, tá? Algumas exceções em que não incide essa punição a hipótese de contestação deficiente, que praticamente são as mesmas circunstâncias que impedem a incidência do efeito material da revelia, que, como eu já disse, a revelia é uma coisa, o que nós estamos falando aqui é outra. Tá? A revelia é o não oferecimento da contestação. Acho que de tanto que repetiu, vocês não vão errar. Certo? Ok? Isso acontece, voltamos ao nosso esquema aqui, tá? Isso acontece quando eu opto por uma defesa de mérito direta e, ao fazê-la, cometo essa deficiência. Tá bem? No entanto, conjuntamente, ou não fazendo a defesa de mérito direta, eu posso, se possível e necessário, isso é importante também, trazer na minha contestação uma defesa contra o mérito indireta, que nós já falamos em outra aula. Tá? Essa defesa de mérito indireta, ela se caracteriza pela circunstância do réu trazer fato que o autor não trouxe na petição inicial e, portanto, se chama fato novo. Essa situação
ela inverte o ônus da prova por força do inciso 2º do artigo 373, vocês olhem de novo, ok? E essa situação, em invertendo o ônus da prova, se na final, no julgamento do mérito, por uma sentença de mérito, o juiz julgar, ao julgar, ele tiver dúvida sobre o fato alegado pelo réu, a regra, aquela indúbio pro réu, passa a ser indúbio pro autor. Por isso, inverte-se o ônus da prova. Mas só no caso de dúvida, conforme eu já expliquei na outra aula. Tá? Porque o ônus da prova, acima de tudo, é uma regra de julgamento e uma regra de julgamento subsidiária, porque a regra de julgamento primária é aquela que impõe ao juiz o julgamento de acordo com a prova produzida nos autos. Mas em razão de não poder negar jurisdição, é que eu tenho a regra subsidiária chamada do ônus da prova, tá? Para não ter que repetir tudo de novo sobre o ônus da prova, mas isso é o essencial, certo? Eu aproveitei aqui para trazer, só para que vocês tenham uma olhadinha, porque isso não está no 341, deveria, né, estar mais perto, a gente encontra lá no artigo 350, a gente encontra esse fundamento legal de o réu poder fazer uma defesa de mérito indireta, né? E até vai ser uma hipótese de réplica, a gente vai ver mais adiante. Mas o 350 ele traduz isso, ó. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, isso é defesa de mérito indireta, é a alegação de fato novo, isso é um trabalho, uma elaboração de defesa de mérito diferente da do 341. Tá? Ela, além de inverter o ônus da prova, ela depende de se alegar fato novo. Ok? E por alegar fato novo, avançando só um pouquinho, né, é claro que a norma, em razão do contraditório, ela dá prazo ao autor para falar sobre esse fato trazido pelo réu como novo. Tá? E essa é a hipótese de réplica que a gente vai um pouquinho mais adiante trabalhar de novo, né? Com isso, me parece aí a matéria fica bem mais fácil do que essa que nós estamos tratando agora, tá certo? Bom, ainda na nossa contestação, então, com essa divisão, né, de defesas contra o processo, defesas contra o mérito, direta e indireta, nós conseguimos elaborar a nossa contestação, ou dividir a nossa contestação em tópicos, né, utilizando um vernáculo português de bom nível, isso é importante. Assim como eu falei na petição inicial, não devemos utilizar a língua portuguesa rebuscada, nós devemos utilizar uma linguagem técnica, sim, mas uma linguagem técnica na medida do possível compreensível, né, até pelas partes, né, que atuam no processo. Ok? Fechando a nossa contestação, eu não posso deixar de dizer para vocês assim, ó, a contestação, como um instrumento de defesa, ela tem essa característica fundamental, né, de ser apenas defesa. Eu não, anotem no caderno de vocês, é importante isso. Ela não traduz pretensão, né, no sentido técnico, acabei de falar, né, da linguagem, no sentido técnico da palavra. A contestação, via de regra, e eu tenho uma exceção numa matéria que a gente vai tratar ainda, que é a chamada reconvenção, tá? Mas quando a contestação ela é defesa por excelência, ela não traduz pretensão. Anotem com asterisco isso no caderno de vocês ou no próprio código. Tá? Ela é só instrumento de defesa, portanto, não há pedido. Eu não tenho o que pedir ao juiz a título de proteção do bem da vida. Eu não tenho que pedir ao juiz reconhecimento de direitos em termos de defesa. Quem pede a sentença, né, e claro,
com o reconhecimento do seu direito é pelo princípio da demanda o autor. O réu é chamado pela citação a participar da relação para se defender. Ele pode até não se defender, né? Ele pode até não oferecer a contestação, ele será revel. Ele pode, na contestação, não impugnar determinados fatos, por esquecimento, porque muitas vezes não pode mesmo impugnar, né? Porque o fato é verdadeiro. E aí ele tem que trazer a chamada defesa de mérito indireta, se possível, né? Se possível. O instrumento de contestação não deve ser utilizado como um desvio, né, de finalidade, certo? Portanto, o fechar, vamos dizer assim, da nossa contestação, e por isso eu coloquei o último quadrinho aí do nosso esquema, né? O fechar dela é importante que vocês também anotem. No procedimento comum, a contestação não é o instrumento nem o momento de fazer rol de testemunhas. Por favor. Tá? Nós estamos falando do procedimento comum, na justiça comum, eu não estou falando de justiça do trabalho, eu não estou falando de juizados especiais, cíveis, eu estou falando da justiça comum, estadual ou federal, né? E justiça comum civil, cujo processo de conhecimento se desenvolve pelo procedimento comum. Essa contestação aí prevista nesses artigos 335 seguintes, tá? Elas não exigem e por isso não se deve arrolar testemunhas nem na petição inicial e nem na contestação. O momento de arrolar testemunhas é mais adiante, é na segunda fase, é na fase do julgamento conforme o estado do processo, se necessário. Após o juiz definir quais os fatos que ele, juiz, entende, claro, com a colaboração dos advogados, que dependem ainda de prova, e sublinhe esse ainda de prova. Tá? Portanto, quando vocês estiverem elaborando a sua contestação, podem até protestar, né? Protestar pode mudar, hoje em dia pode protestar por tanta coisa, né, que a gente está vendo por aí, protestos tão absurdos que a gente vê por aí na nossa mídia, né, divulgando a todo momento. Protesto, enfim, desde que, na minha visão, esse protesto não tenha um caráter de ódio, um caráter de agressão, né, a direitos de liberdade, de democracia, né, que proteste, ok? Mas veja bem, protestar, se quiserem, é uma expressão muito comum, tanto na petição inicial como na contestação, protesto pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Existem essas coisas que a gente copia e cola, não sabe por quê. Tá? O código até recomenda já, né? O código vai dentro dessa linha, né? De especificação de provas, mas na realidade, tanto na petição inicial como na contestação, o que é importante, é uma dica que eu dou para vocês pela prática, né? E que tem base legal, é o que dispõe esse artigo 434. O momento da produção, anotem assim, o momento da produção da prova documental. É isso que estamos tratando. O momento da produção da prova documental para o autor é com a sua petição inicial. Você pode anexar como advogado o que quiser. Eu não preciso pedir para ninguém. Tá? Ao mesmo tempo, ou do mesmo modo, melhor dizendo, ao réu, na sua contestação, juntem, né, anexem a sua contestação toda a prova documental que entendam, obviamente, relevante. Vou estar juntando documento que não importa no processo, muito menos documento que eu possa favorecer a parte adversa, tem que ter um pouco de bom senso nessa juntada de documentos. Né? A análise dos documentos pelo advogado é papel do advogado, é importantíssimo. Tá? As provas não têm no nosso sistema uma valoração pelos juízes, vocês vão ver
no outro semestre, né, com outro professor, o sistema de avaliação da prova pelo juiz, ele avalia todas as provas produzidas no processo, sejam documentais, sejam testemunhais, tá? O sistema brasileiro adota a possibilidade da utilização de todos os meios de prova, tá? Então, isso eu não preciso estar dizendo ao juiz. Eu preciso, na realidade, fazer o uso dessa faculdade, de uma única oportunidade, de juntar os autos como réu, na sua contestação, todos os documentos que eu entenda importantes, necessários, claro, no interesse, estou falando do réu, no interesse do réu. Tá? Professor pergunta, mas não dá para juntar depois documento? Pode, pode. Só que juntar depois documentos eu tenho que pedir ao juiz, ele escuta a parte adversa. A parte adversa normalmente não vai aceitar a juntada extemporânea de um documento. Né? Então eu já não tenho assim essa possibilidade única que eu chamo. Tá? Então, em termos de produção de prova, claro, utilize os modelos lá do escritório que vocês forem trabalhar, depois cada um de vocês vai ter o estilo, né? Mas podem protestar, como eu brinquei, né? Podem especificar provas, mas pelo amor de Deus, né? Para que eu vou estar rolando testemunhas na minha contestação e já mostrando as testemunhas que eu tenho se a norma procedimental não me exige isso? Eu estarei favorecendo o autor. Do mesmo modo que o autor, quando faz a petição inicial, se ele já faz o rol de testemunha, ele até pode fazer, mas para que ele vai fazer? Ele vai estar ajudando o réu. Né? Ah, professor, mas é o princípio da harmonia, é o princípio da colaboração. Convenhamos, né? Convenhamos. Né? Claro que a gente deve, é recomendável, né, o princípio da colaboração, mas o princípio da colaboração não significa que eu tenho que ajudar a parte adversa. Nós temos as regras do jogo, nós temos as regras, e seguir as regras é o princípio da colaboração. A colaboração não vai além da regra, ok? Mas é que hoje a gente tem que buscar sempre soluções alternativas e tal. Bom, isso é outra matéria. Né? Aí eu já me reporto à minha crítica lá quando eu falei para vocês da audiência de conciliação. Tá? A colaboração deve vir muito, muito mais antes do processo. Essa é a colaboração maior das partes. Né? Primeiro, de evitar o conflito. E depois que o conflito esteja armado, como a gente diz, que resolvam o conflito de forma harmônica, né, de bom senso. Né? E por que não fazer isso antes de entrar com a ação? Por que transferir tudo para dentro do Poder Judiciário? Né, como a gente está vendo aí no dia a dia. Né? O Poder Judiciário exerce uma atividade subsidiária. Né? Nós temos que trabalhar mediante demanda, mediante provocação. Né? Nós não somos juízes eleitos, né? Nós somos juízes que assumimos um cargo público por concurso público e temos que ter independência e autonomia. Né? Ok? As partes deveriam muito mais buscar junto ao PROCON, buscar entre os advogados acordos, né? Fora do processo, fora do processo. O processo ele pode ser muito mais rápido quando ele é utilizado para sua própria finalidade, que é prestar jurisdição típica, que eu chamo. Mas é uma opinião minha, né? É uma opinião minha, certo? Ok? Então, vimos sobre contestação. Vou falar para vocês, aproveitando o nosso tempo aqui, né, nós temos bastante matéria ainda, né, para ver nesse semestre. Nós vamos ver o outro meio, né, o outro meio de resposta do réu e o outro meio que também se caracteriza como meio de defesa. Tá? Ok? Dentre aqueles meios, né, de resposta do réu, eu tenho esses dois meios, a contestação como meio de defesa e a exceção instrumental, tá, como meio de defesa também. Com
com mérito, com matéria, como a gente diz, muito reduzido, claro, hoje pelo Código de 2015, mas é ainda uma hipótese de objeção, né, ou de exceção, isso é sinônimo, né, de defesa do réu. Então nós vamos encontrar, vejam, o esquema é útil também para vocês, né? Não é a partir do 335, que ali eu trato de contestação, tá? Mas é uma volta a uma matéria que eu não tenho certeza se no semestre passado vocês viram, tá? Que é exatamente os artigos 144, 145 e 146 do nosso Código de Processo Civil. Nós voltamos no Código e nós vamos encontrar, né, no artigo 144, os casos de impedimento do juiz, nós vamos encontrar no 145 os casos de suspeição do juiz, e essas duas matérias, como eu já disse várias vezes, hoje em outras aulas, né, essa matéria de alegação de suspeição e impedimento do juiz acaba por criar um incidente processual, tá, em que nesse incidente a lide, né, se dá na situação que eu estou falando, que eu estou falando do réu, né? A exceção instrumental pode ser trazida pelo autor também, ok, pessoal? Eu vou voltar aqui. Mas veja bem, estou falando do réu, né? Então, como defesa do réu. Esse é também um instrumento de defesa do réu, né, ao lado da contestação. Essa matéria, ela acaba por criar esse incidente processual, né, do réu contra o juiz, porque o réu está acusando o juiz do juiz não ter o pressuposto processual chamado da imparcialidade. Além da competência, o juiz tem que ser imparcial, né? Ok? A imparcialidade está muito mais nas relações pessoais, né, do juiz, então, como pessoa, ok? E a competência está ligada no cargo, né, no exercício da jurisdição, na limitação dessa jurisdição, como nós já vimos em aulas lá iniciais, até presenciais à época. Tá bem? Então, apenas revisando um pouco com vocês, né, a matéria que pode ser trazida, tá, pelo réu, de impedimento e de suspeição do juiz. Então, vamos buscar aqui o artigo 144. Não vou examinar tudo isso aqui com vocês, tá? Então, mas nós temos aqui, o artigo 144. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Então, nós temos aqui circunstâncias e hipóteses graves que a lei, anotem assim, a lei presume, tá, de que o juiz tem, nessas hipóteses, prejudicada a imparcialidade como pressuposto processual. Tá? Então, me parece assim, apenas olhando, né, aqui também, como vocês devem estar olhando em casa esse vídeo aqui, o inciso 4º, olha só, é uma coisa que não precisa nem estar na lei, né? Tá? Quando for parte, quando o juiz, então, for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo, enfim, em linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive. Mas é óbvio, né? Né? E a circunstância é tão grave, né, que essas situações de impedimento, quando o juiz se dá conta, né, é claro que ele não deve nem deixar o réu ter que alegar, né? Não deve deixar o processo chegar. Se eu recebo um processo lá, eu distribuo um processo no meu nome, um processo distribuído em nome do meu filho lá para um advogado, né? No momento que eu recebo aquela petição inicial, a primeira coisa que eu tenho que fazer é exatamente verificar, além da minha competência, se eu tenho algum impedimento. Se eu tiver algum impedimento, o que, é que eu vou fazer? Eu não preciso que ninguém alegue isso. É da própria função, né? Eu vou declinar da minha competência no processo, né, ok? Para o meu chamado substituto legal. Tá? Não é o substituto, no caso da Justiça Federal, que eu tenho o juiz federal titular, o juiz federal substituto. Eu tenho, numa
numa organização judiciária, eu tenho estabelecido que, na hipótese de impedimento de suspeição ou de férias do juiz daquela vara, o juiz da tal vara ou um juiz que exerce substituição vai substituir. Tá bem? Então, essas situações são situações em que se o processo vai adiante, a nulidade ela é absoluta, né? São circunstâncias que saltam aos olhos e que tocam o pressuposto da imparcialidade, que, portanto, o juiz, até de ofício, deve assim proceder, passando esse processo, vamos dizer, uma linguagem mais simples, para o seu chamado substituto legal. Tá? Tem situações aqui, vamos olhar um pouquinho mais para não passar assim tão batido, né? Olha só, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro público, membro do Ministério Público, prestou depoimento como testemunha. São situações óbvias também, mas que pode acontecer, até já aconteceu comigo. Né? Eu fui advogado mais ou menos 13 anos, né, e atuava muito na Justiça Federal. E depois, quando eu assumi como juiz federal em Santo Ângelo, então foi a minha primeira lotação como juiz federal aqui na quarta região, eu recebi alguns processos, claro, não novos, né, mas processos que estavam em tramitação, que quando chegaram os autos físicos, na época, estou falando aqui em 1996, eu me deparei com petições, com processos em que eu tinha, inclusive, procuração, né, que, claro, tinha sido otorgada antes de eu ser juiz, atos praticados no processo em que eu atuei como mandatário, ou seja, como advogado, né, como procurador. É óbvio que aí eu me declarei por impedido, passei para o meu colega Loraci, que era o juiz titular. Eu era o juiz substituto, ele era o titular. Veja que, né, esse substituto legal é o substituto previsto na lei, né, e não o cargo efetivamente. Né. Inciso 7º, em que figure como parte a instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego. Né? Meu caso com a o UFN, né? com a nossa universidade. Se tiver uma ação na Justiça Federal, né, tratando dessa matéria de educação superior, que é de competência da Justiça Federal, não a parte administrativa, mas a parte do ensino superior, propriamente dito, é competência federal, é competência da Justiça Federal. Eu, na situação de empregado da UFN, porque é a única função que eu posso exercer além da magistratura, né? O juiz ele tem muitas limitações, né? Não pode nem ser síndico do prédio, né? O juiz tem que manter uma conduta ilibada dentro da sociedade, né? E a única função, além de ser juiz, eu não posso, obviamente, ser advogado, né? Não posso ser membro do Ministério Público, não posso pedir licença do meu cargo para atuar provisoriamente num cargo eletivo. Enfim, temos aí várias vedações ao exercício, né? Ou exercício do cargo de juiz. Essa é uma das situações em que eu, tendo uma única função que eu posso exercer, que é de professor, né, eu posso me deparar na Justiça Federal, e já me deparei em situações em que um aluno, por exemplo, propõe uma demanda contra a UFN, né, antiga Unifra, e sendo professor, né, eu tenho que me declarar por impedido. Como eu disse para vocês, eu não preciso esperar, né, que o réu alegue que eu sou impedido. Né. Isso é uma situação que o juiz não deve. Às vezes acontece porque ele pode não ter visto a petição inicial, né, enfim, um equívoco, ele podia estar em férias, outro colega atuou, quando ele voltou o processo já estava admitido. Isso pode, né, eventualmente acontecer. Mas quando o juiz vê, essas situações elas têm uma gravidade tal que impõe esse comportamento que eu estou mostrando para vocês. Certo? Vamos ver mais alguma coisa ali? Acho que isso é, já, já, já mostra para vocês, né? Alguns casos. Só a título também de ilustração. Então, para vocês verem aqui, examinarem, verificarem a diferença entre impedimento e suspeição. E peço desculpas se estou repetindo matéria do semestre passado, mas
acho que é importante aqui vocês, já que a gente está falando de exceção instrumental de suspeição e impedimento, né? A suspeição, na realidade, são também hipóteses, né? Mas hipóteses em que coloca em risco, né, em jogo, em xeque, vamos assim dizer, a imparcialidade do juiz como pressuposto processual, tudo isso é válido, né, no que eu já falei do impedimento, mas são situações em que não salta aos olhos, né, a crise que eu chamo em relação à imparcialidade que exige do juiz na condução da demanda. Esse inciso 1, ele é o mais típico, né, é o mais conhecido. Há suspeição do juiz. Então, existe suspeição do juiz quando, né, for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. É uma regra, mas não é uma regra que impõe uma presunção absoluta. Tá? Isso anotem aí no caderno de vocês. As hipóteses que a gente está vendo aqui no 145 não são hipóteses em que se presume de forma absoluta que o juiz tem, de alguma forma, prejudicada a sua imparcialidade. E veja que o artigo fala amigo íntimo. O que é amigo íntimo? É interessante que vocês até e vão fazer isso, né, nos estágios, né, em cadeiras de estágio, vocês vão ter que assistir a audiência. Quando a gente, porque essas mesmas situações elas implicam também na suspeição da testemunha, né, ou no impedimento ou na suspeição da testemunha. A testemunha também pode ter impedimento, como pode ter suspeição. E tendo uma dessas situações, a testemunha ela é desclassificada como tal. Então é por isso que vocês encontram, assistindo uma audiência, o juiz começa assim a audiência e tal, para ouvir a testemunha, né? Dona fulana de tal, a senhora conhece aqui o autor da ação, o réu, né? A senhora é amiga íntima, parente, inimiga? Por que a gente faz aquela pergunta? É exatamente para tentar saber da própria testemunha se ela se encaixa numa dessas situações. Agora, amigo íntimo, né, ela tem uma interpretação assim mais aberta, né? O que seria isso, amigo íntimo? Aqui no Rio Grande do Sul a gente brinca assim, né? Amigo íntimo, quando eu pergunto testemunho, amigo íntimo, assim no sentido de, porque as pessoas, amigo íntimo, a pessoa é outra coisa. Né? Então, amigo íntimo, no sentido de que frequenta a casa daquela pessoa, né, de uma forma costumeira, que faz programas de festividades na mesma família, né, são famílias amigas de muito tempo, né, o tempo, o lugar, né, as circunstâncias, elas trabalham na caracterização ou não dessa amizade íntima, né, da parte, entre as partes e até extensiva aos seus advogados. Né. É claro que um juiz numa comarca, mesmo uma comarca média como Santa Maria, né, ou numa subseção que a gente chama na Justiça Federal, é claro que a gente acaba por conhecer e se relacionar com muitas pessoas e pessoas da área e, por exemplo, com advogados. Se você percebe que o fato de um determinado advogado ou daquela parte que figura, né, na relação processual ou do advogado que lhe representa, e isso a gente percebe intimamente, né? A gente percebe que tem dificuldade de dizer não. Eu sempre faço essa pergunta, né? Se eu tiver dificuldade pela minha relação com essa pessoa de dizer não, né, de fazer um julgamento positivo ou negativo, vamos assim dizer, é porque a minha amizade com aquela pessoa, seja o advogado ou a parte, ela está contaminando a minha imparcialidade. Então, sim, até de ofício eu já devo ter declinado da minha competência para o substituto legal. Né? No inciso 2, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo.
problema, né? Esse é um problema que a gente tem que ser antipático nisso para exercer a função do juiz. Eu já disse para vocês devem estar vendo na mídia hoje em dia, né? A função da magistratura, a função de juiz, não é uma função de agradar pessoas. Não é essa a função. A nossa função é a aplicação da lei, né? É o julgamento dos fatos, não o julgamento das pessoas. Né? Então eu não tenho nada que está recebendo presente, né? Nem antes nem depois, nem antes nem depois. Se o escritório de advocacia, enfim, né, a parte chega lá com presente para o juiz, devolve, manda devolver. Aproveita que está dentro do gabinete, manda devolver, já nem recebe. Né? Não recebe nem aquele, antigamente a gente utilizava muito, hoje não usa mais, né? Aqueles diários, né, para utilizar, né, no seu dia a dia, né, assim, não tem porquê, não tem porquê estar recebendo presente, né? Não é, não é função do juiz, né? Ok? Então a prudência recomenda, né? Agora, se eventualmente sim, eu já recebi presentes e tal daquela pessoa, sei lá por que motivo for, é óbvio que eu não posso, né, atuar naquele processo como juiz se isso me incomoda na minha, né, como eu digo, na minha imparcialidade. Né? Inciso quarto ali, né, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, é uma coisa muito subjetiva, né? E é óbvia também, tanto os impedimentos como a suspeição, as suspeições, né, que postas como hipóteses, vocês já estão percebendo, são situações em que, desculpe repetir, assim, obviamente o juiz não deve atuar. Tá? Portanto, pessoal, quando isso acontece, isso é extraordinário, tá? É extraordinário, pelo menos na minha vivência aí de já mais de 20 anos na Justiça Federal, quando isso acontece, essas hipóteses acontecem no caso concreto, e por situação eventual eu estiver atuando nesse processo e o réu alegar, né, na sua defesa, cria um incidente processual. E dentro desse incidente processual, qual a conduta que deve ser do juiz? Normalmente, né, a conduta recomendável é admitir o impedimento e a suspeição e determinar a remessa daqueles autos do processo ao juiz substituto legal. Tá? Não é muito comum acontecer, né, a necessidade do réu ou do autor, como eu falei, porque a exceção instrumental, anotem aí, ela pode ser utilizada pelo autor. Tá? Nós já vamos ver agora no procedimento. O juiz já deve, de antemão, ter reconhecido isso, mas se eventualmente não reconheceu a suspeição e impedimento, se provocado pelo réu ou pelo autor, nós estamos falando do réu, a conduta normal é essa, é admitir a situação e encaminhar o processo para outro juiz, que a gente chama desse substituto legal. Tá bem? Muito bem. Vamos voltar aqui, então. Exceção instrumental, então, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do procedimento, né? Que a gente encontra exatamente a previsão nesse artigo 146. O conteúdo dessa objeção, dessa exceção, nós acabamos de ver. A matéria é essa de impedimento e de suspeição. Tá? Com as diferenças que a gente trabalhou rapidamente, de forma simples, mas suficiente. Okay? O prazo da exceção, nós vamos ver, é de 15 dias, mas eu já adianto para vocês, é 15 dias da data em que a parte ré, ou a parte autora, né, tomar conhecimento do fato que caracterize impedimento ou suspeição. Tá? É claro que para o réu, né, o processo já está distribuído, o réu já foi citado, os fatos de suspeição e impedimento, em regra, devem ter acontecido antes disso, portanto,
O réu, diferentemente do autor, ele normalmente está numa posição em que ele consegue enxergar, né, a suspeição e impedimento, e se ela não foi declarada reconhecida de ofício, para o juiz alegar. O autor ele já não tem essa situação, porque ele protocola a petição inicial, tem uma distribuição automática, ele não sabe, né, para que juiz vai cair aquele processo. Então, sim, o autor ele, ele vai ficar sabendo depois, e no momento em que ele ficar sabendo desse fato, ele também tem o prazo de 15 dias para fazer a alegação por via dessa exceção instrumental. Eu vou falar um pouquinho mais por que é chamada instrumental. Bem, vamos lá ao procedimento. Tá? Então, esse procedimento do artigo 146, tá? Ok? Eu vou explicar o esquema que vocês estão vendo, que parece assim fácil de compreender, mas anotem aí no caderno de vocês, isso é um incidente, né? Porque vocês têm que voltar um pouco, foi aberto o prazo de resposta do réu, e nesse prazo de resposta do réu, o advogado do réu ele tem que enxergar o que ele pode fazer. Vou oferecer só contestação ou vou oferecer também exceção instrumental. Se ele oferecer a exceção instrumental, ele anotem assim, ó, ele deve alegar a suspeição ou o impedimento numa petição separada da contestação. Anotem isso é importante. Tá? Essa matéria, como eu já disse para vocês, essa matéria ela não deve estar no corpo da contestação. Essa matéria tem que estar numa petição separada. Tá? Qual o procedimento se isso acontecer? Significa que ele vai alegar qual da hipótese, ou quais das hipóteses de impedimento de suspeição, 144, 145, vai justificar, vai tentar revelar e comprovar esse fato, claro, num primeiro momento como prova documental, ele pode até pedir desde já e arrolar, e aí no caso ele deve já arrolar nessa petição separada as testemunhas, se houver essa necessidade, tá? E ele então protocola uma petição no prazo, no mesmo prazo de resposta do réu, que é também 15 dias, tá? Okay? Por força do artigo 335, combinado com o artigo 146, ele protocola uma petição separada da contestação. O protocolo dessa petição causa no processo principal, vamos assim dizer, cujo prazo está em andamento no primeiro dia, segundo dia, quinto dia, 11º dia, certo? Ele dentro do prazo de resposta, quando protocolada a petição de suspeição e impedimento contra o juiz, ele causa a suspensão do processo. Tá? Ok? Vamos ver aqui o que menciona. Onde é que está a base disso aqui? Artigo 313 são as hipóteses, estão descritas nele, as hipóteses de suspensão do processo. Nós temos a formação do processo, tá? Artigo 312, lembram? Tá? Nós temos a suspensão do processo, tá? No 313. Tá? Depois nós temos a extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito, tá bom? Mais adiante, tá? Então, a suspensão do processo, dentre outras causas, ela se dá também pela chamada arguição de impedimento ou de suspeição. Portanto, se eu protocolar uma petição alegando, portanto, arguindo, é sinônimo, a suspeição e impedimento do juiz, suspende o processo. Por essa razão,
Combinado com o que dispõe o artigo 146, ó, tá? Ok? Suspenso o processo, aquela petição que é separada, portanto, o prazo de resposta ficou também, obviamente, suspenso. Tá? Aquela petição, ela é pelo código, não é bem isso que acontece no dia a dia, mas serve explicar como acontece no código, né? Como está previsto no código. A petição deveria ser juntada aos autos e os autos são conclusos ao juiz. Se o juiz, tá? Eu vou voltar aqui no esquema. Se o juiz, então, feito o protocolo, concluso ao juiz, né, os autos vão com o juiz, tem petição inicial, tem citação, né, aí entrou essa petição alegando a suspeição. Suspendeu o prazo de resposta no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, depende da data do protocolo dessa petição. O prazo de resposta também está suspenso. Concluso ao juiz, tem duas possibilidades. A primeira, tá, é aquela que eu já disse para vocês, que é a recomendação. Tá? Ele admite o impedimento e a suspeição e remete o processo para o substituto legal, o juiz substituto legal. No caso lá da Justiça Federal da Segunda Vara, eu sou o juiz federal titular e tenho o colega Daniel, que é o juiz federal substituto. Então, nesse caso, eu, em razão dessa alegação, eu poderia admitir, não, realmente eu tenho uma suspeição nesse caso, eu remeto os autos para o colega. Chegando ao colega, o que vai acontecer? Se ele não for suspeito nem impedido, o processo vai retomar o seu rumo normal. Como o prazo de resposta normalmente estava aberto, o prazo de resposta retoma a sua contagem. Aí eu vou pedir que vocês acrescentem no esquema. Tá? Ele retoma pelo prazo que falta. Porque a situação é de suspensão do processo. A situação não é de interrupção. Tá? Quando se interrompe o prazo retoma a contagem por inteiro. Quando se suspende o processo, se suspende o prazo, portanto, se retoma pelo prazo faltante. Se eu protocolei essa petição no quinto dia e eu tinha 15 dias, ele retoma por mais 10 dias. Certo? Todavia, se ele não admite a suspeição, a primeira providência do juiz pelo código, mas isso na prática acaba acontecendo assim, ó, quando ele protocola uma petição no EPROC, né, no processo eletrônico, de suspeição e impedimento, ele já vai formar autos separados com um número diferente dos autos principais. Tá? Ele já vai vir como apenso eletrônico. Mas o código ele prevê dessa forma aqui que eu estou explicando para vocês. Então, se ele admite, tá? Ele simplesmente faz uma decisão no sentido de remeter, né? Remete ao substituto. Se ele não admite, ele determina, se já não foi feito, então, ele determina a formação, anotem assim, ó, de autos apartados, ou seja, autos de processo separado daquele principal, certo? Desentranha a petição, tira a petição, e aquela petição por si só vai ganhar uma capa própria, um número próprio, e vai ficar apenso, grudado, tá? Antigamente fazia isso com cordão, né? Hoje é tudo eletrônico, então ele vai ficar vinculado, vai ficar apenso, mas com um número separado e um caderno, né, chamado autos separado. Esses são autos apartados. E no processo principal, que tem os autos do processo principal, lá fica tudo esperando a resolução desse chamado incidente processual. Tá? Então, formados os autos apartados, o juiz que foi acusado de, o acusado não é pejorativo aqui, ele foi acusado de suspeição e impedimento, o juiz então ele vai fundamentar
através de uma decisão então mais longa, né, mais trabalhosa, ele vai fazer uma fundamentação no sentido de que ele não tem o impedimento ou a suspeição, trazendo os seus motivos pelos quais ele não admite a acusação que lhe é feita pelo réu. Nós estamos falando aqui do réu, né? Mas pode ser pelo autor e o procedimento seria o mesmo. Seria também um incidente processual. Tá? E claro, vocês já perceberam aqui nesse esquema explicativo, né? E é claro que se a lide processual e de forma incidental entre uma parte e o juiz, quem vai decidir isso de uma forma definitiva não pode ser o juiz. Tá? Então, o juiz que é acusado do impedimento da suspeição, e por isso ele ganha um instrumento próprio, ele ganha autos apartados, por isso a gente chama, não posso esquecer de dizer, né? Por isso nós chamamos de exceção instrumental. Ela é chamada exceção instrumental porque ela acaba por formar, nessa situação, autos e instrumento próprio. Por isso, exceção instrumental. Tá? A contestação não tem esse efeito. A contestação é uma peça que é encartada, que é juntada em autos que já estão formados. A alegação de suspeição e impedimento ela acaba por formar autos separados para processar o incidente processual. E claro, quem é que vai julgar? O tribunal competente. Ele encaminha esses autos, aí ele desapensa, né? Desgruda, deixa os autos principais esperando o julgamento do incidente e encaminha para o tribunal competente, se for o juiz federal, TRF4, se for o juiz estadual do Rio Grande do Sul, TJRS. Tá? Chegando lá, o processo é distribuído a um desembargador, chamado desembargador relator, né? E ele vai decidir, normalmente de forma colegiada, se não for possível de forma monocrática, ele vai decidir se confirma, né, a suspeição e impedimento ou não. Tá? Se o tribunal entender que aquele juiz não é suspeito nem impedido, devolve para o juiz a jurisdição, certo? Ele julgando que não há impedimento de suspeição, quem vai ser mantido como juiz é o juiz, aquele acusado pelo réu. É o tribunal que decide isso. Tá? Se entender, né, confirmando então o impedimento e a suspeição, mesmo que não admitida pelo juiz, o tribunal remete os autos principais, claro, né, ao juiz substituto e se retoma, portanto, aquilo que eu já disse, o rumo normal do processo, que no caso do réu seria a retomada do prazo de resposta ainda faltante. Certo, pessoal? Muito bem. Vimos então os dois meios de defesa do réu. Tá? Dentre os meios de resposta, portanto, nós temos dois meios de defesa: a contestação, o meio de defesa por excelência, o meio de defesa típico, dividido em duas partes. Tá? Toda a matéria de defesa deve estar na contestação, exceto aquela matéria que diz respeito à suspeição e impedimento do juiz, porque esta matéria deve ser deduzida em petição separada, forma autos apartados, né? E, no caso do juiz não aceitar, não admitir, é encaminhado ao tribunal. E o tribunal vai decidir essa lide incidental e formal entre o juiz e a parte que alegou, na nossa situação de explicação do réu, porque estamos falando um meio de resposta do réu, que ao lado da contestação, mas com bem menos importância no sentido de acontecer com frequência, essa não acontece com frequência, tá? Essa exceção não acontece com frequência, ela, por essa razão, não é tão importante também. Né? Até pelo artigo 336, que diz que toda matéria de defesa ela deve ser alegada na contestação. Pois bem, pessoal, ao lado dessa contestação e da exceção instrumental, nós teríamos ainda, e temos, claro, teríamos no sentido que a gente tem a explicar, né,
nós teríamos então a haver ainda a chamada reconvenção, né? A reconvenção, diferentemente da contestação e da exceção instrumental, ela não se constitui como um meio de defesa, mas apenas como resposta, e a caracterização, a característica maior da reconvenção é de que ela é, na realidade, tá? Ela é, na realidade, uma ação, a gente diz, uma ação incidental do réu contra o autor e, de acordo com o atual código, também é, pode ser deduzida contra um terceiro, naquele sentido que eu expliquei para vocês, de que terceiro é aquela pessoa que não participa originariamente da relação processual, mas pode vir a participar, certo? E aqui é uma das possibilidades que isso pode acontecer, tá? Que pode isso vir a acontecer. A reconvenção, eu vou, até porque tenho que trabalhar com alguns exemplos que vinculam com a defesa de mérito indireta, né? Eu vou explicar para vocês num vídeo separado.